Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora. Pare, respira fundo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não chegou até você por acidente. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi uma coincidência sem sentido. Fui eu quem trouxe você até aqui. Fui eu quem colocou esse vídeo no seu caminho hoje, nesse exato momento da sua vida, porque há algo urgente que preciso te dizer. Algo que não pode esperar mais. Algo que, se você ignorar, pode custar caro demais. E eu não quero isso para você. Você já sentiu aquele aperto no peito que não consegue explicar? Já teve aquela sensação estranha de que algo não está certo, mas não sabe ao certo o quê? Já se perguntou por que certas pessoas chegam na sua vida de um jeito tão intenso, tão avassalador, tão rápido, como se tivessem sido enviadas para te conquistar antes que você pudesse pensar? Já se viu confuso, dividido, sem saber se o que está sentindo é amor de verdade ou uma armadilha disfarçada de afeto? Meu filho, minha filha, eu preciso te alertar. Há uma mulher. E quando digo isso, não estou falando apenas de uma pessoa física. Estou falando de uma influência, de uma presença, de uma força que entrou ou está prestes a entrar na sua vida e que carrega consigo consequências que vão muito além do que você consegue enxergar agora. Pode ser alguém que já está ao seu lado. Pode ser alguém que acabou de aparecer. Pode ser alguém do seu passado que voltou. Mas eu vejo, eu sei. E é por isso que estou falando com você hoje. Ao longo desse vídeo, vou te revelar coisas que o mundo nunca te contou, sobre as relações que destroem destinos, sobre os sinais que eu já te enviei e você ainda não reconheceu, sobre o perigo espiritual que se esconde por trás de sorrisos bonitos e palavras doces, e sobre como se libertar e se posicionar para receber tudo aquilo que eu realmente preparei para a sua vida. Não vai ser um vídeo fácil. Algumas coisas vão te sacudir por dentro. Mas é exatamente isso que precisa acontecer. Porque quem te ama de verdade não te diz apenas o que você quer ouvir, te diz o que você precisa ouvir. Fique até o final. Cada capítulo tem uma revelação que o anterior preparou. Se você sair no meio, vai perder justamente a parte que mais precisa. Eu conheço o seu coração. Eu sei exatamente onde você está. E esse vídeo foi feito para você. Escreva nos comentários: Deus me alertou em dia. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu começar te dizendo algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com essa clareza. Cada aviso que eu envio para a vida de um filho meu tem um propósito. Ele tem um momento certo, tem um peso que vai muito além da situação imediata. Quando eu falo, não é para assustar, não é para te paralisar, é para te proteger, é para abrir os seus olhos antes que o estrago aconteça, antes que você se perca dentro de algo que vai te custar anos da sua vida, da sua paz, da sua saúde e do seu destino. E hoje, nesse exato dia, nessa exata hora, eu escolhi falar com você. Não com o vizinho, não com o amigo, não com o familiar, com você. Porque há algo específico acontecendo na sua vida agora, ou prestes a acontecer, que exige que eu me posicione diante de você e diga com toda a clareza: presta atenção, fica alerta. O que está chegando ou o que já chegou precisa da sua discernimento, não apenas do seu coração. Eu sei que você é uma pessoa de sentimentos profundos.
Sei que você ama com intensidade. Sei que quando você abre o seu coração para alguém, você abre de verdade, sem meio termo, sem reservas, sem calcular o risco. E isso é lindo. Isso é parte de quem você é, e eu amo essa parte de você. Mas também é exatamente por causa disso que o inimigo sabe como te alcançar. Ele sabe que a porta mais fácil para entrar na sua vida não é pelo ódio, é pelo amor. Não é pela violência, é pela ternura. Não é pelo óbvio, é pelo que parece bom, certo e enviado do céu. Pensa comigo por um momento. Quantas vezes na sua vida algo pareceu perfeito no começo e foi um desastre depois? Quantas vezes aquela pessoa chegou cheia de promessas, cheia de atenção, cheia de presença, e depois que você estava completamente envolvido, a máscara caiu. Quantas vezes você se pegou pensando, mas eu senti que era certo, eu senti que era de Deus, eu orei sobre isso, e mesmo assim deu errado. Meu filho, minha filha, eu não estou te condenando. Estou te explicando algo essencial. Sentir não é o mesmo que discernir. Emoção não é revelação. O coração humano, sem o meu auxílio, pode ser enganado com uma facilidade assustadora. Em Jeremias 17:9, está escrito que o coração humano é enganoso acima de todas as coisas. Não são palavras minhas para te diminuir, são palavras minhas para te alertar. Para que você não confie apenas no que sente, mas que busque a minha voz, o meu conselho, o meu discernimento antes de se comprometer com qualquer coisa ou qualquer pessoa. E é justamente isso que eu estou fazendo agora. Estou sendo o conselho que você precisava. Estou sendo a voz que talvez você não tenha escutado quando estava no meio do entusiasmo, do encantamento, da euforia daquele primeiro momento. O aviso que eu te dou hoje sobre essa mulher, seja ela quem for na sua vida, não veio tarde. Eu nunca chego tarde. Eu chego no tempo exato. E se você está aqui agora ouvindo isso, é porque ainda há tempo de fazer a escolha certa. Ainda há tempo de enxergar com clareza antes de comprometer o que você construiu, o que você sonhou, o que eu já coloquei em suas mãos. Não desperdice esse momento. Não ouça isso como se fosse apenas mais um vídeo. Ouça como a voz do Pai que te ama o suficiente para te dizer a verdade antes que a dor te ensine da forma mais difícil. Eu vejo o que você não consegue ver. Vejo as intenções por trás dos sorrisos. Vejo os planos que se formam nas sombras. Vejo o que essa presença está fazendo com a sua paz, com a sua produtividade, com a sua caminhada espiritual, com os seus sonhos. E vejo também o quanto você está confuso, o quanto você está tentando racionalizar o que sente, o quanto você está querendo acreditar que vai dar certo, porque a alternativa, admitir que errou, é dolorosa demais. Mas eu prefiro a sua dor temporária à sua destruição permanente. Eu prefiro te sacudir agora a te ver perdido depois. Fica aqui comigo, não vai embora. Porque o que vem nos próximos capítulos vai te dar ferramentas, vai te dar clareza, vai te dar a força que você precisa para fazer o que precisa ser feito. Com coragem, com fé e com a minha mão segurando a sua o tempo todo. Meu amado filho, minha amada filha, antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa fundamental. Eu não sou um Deus distante que observa de longe sem se importar. Eu não sou uma força abstrata que existe apenas nos momentos de adoração, no culto ou nas orações formais da manhã. Eu estou dentro da sua história. Eu conheço cada capítulo da sua vida. Os que você conta para as pessoas e os que você jamais contaria para ninguém. Eu sei das suas noites insones, das suas lágrimas escondidas, das suas batalhas internas que nenhum ser humano sabe que você está travando. Eu sei do relacionamento que te machucou antes e que deixou uma cicatriz que você ainda tenta esconder. Sei da solidão que você sente mesmo quando está rodeado de pessoas. Sei do quanto você deseja alguém que te veja de verdade, que te ame de verdade,
que fique de verdade. Sei da impaciência que cresce dentro de você quando parece que o amor demora, que as promessas demoram, que a vida demora. E é exatamente nesse ponto, nesse lugar de desejo genuíno e espera cansativa, que o inimigo escolhe agir, porque ele também te conhece. Não da forma que eu conheço, mas o suficiente para saber onde você é vulnerável. Essa mulher que estou te alertando hoje representa algo muito maior do que uma simples relação interpessoal. Ela representa uma encruzilhada, um momento de decisão que vai definir o rumo dos próximos anos da sua vida. Deixe eu ser claro. Não estou dizendo que toda mulher na sua vida é uma ameaça. Não estou dizendo que você deve se fechar, se isolar, desconfiar de todo mundo. Pelo contrário, estou dizendo que existem pessoas que chegam como bênção e pessoas que chegam como teste, e que a diferença entre as duas, muitas vezes, não está no que é visível logo de início. Pensa na história de Sansão e Dalila. Sansão era um homem ungido, chamado, escolhido. Tinha uma força que vinha diretamente de mim, tinha um propósito imenso, mas havia uma vulnerabilidade, e o inimigo sabia exatamente qual era. Dalila não chegou na vida de Sansão com cara de inimiga. Ela chegou com sedução, com carinho, com insistência afetiva. Ela passou dias, semanas, meses quebrando as defesas dele. E cada vez que ele cedia um pouco, ela avançava mais, até o dia em que ele cedeu completamente. E aí foi tarde. Eu conto essa história não para te assustar, mas para que você entenda. A sua força, o seu chamado, o seu destino são reais. E exatamente por isso, são alvos. O que essa mulher representa na sua vida? Representa a possibilidade de distração máxima no momento em que você mais precisa de foco. Representa a drenagem emocional que vai deixando você sem energia para buscar o que realmente importa. Representa o desvio de rota que parece apenas uma curva pequena, mas que aos poucos vai te levando para bem longe do caminho que eu tracei para você. Eu não digo isso para te encher de medo. Digo para te acordar, porque eu tenho um plano para a sua vida que é maior do que você imagina. Tenho portas preparadas para você que ainda não foram abertas. Tenho conexões, oportunidades, relacionamentos verdadeiros esperando pelo momento certo. Mas tudo isso requer que você esteja no lugar certo, no tempo certo, com a mente e o coração livres o suficiente para receber. E quando você está enredado numa relação que drena, confunde e desvirtua, você não está disponível para receber o que eu quero te dar. Eu conheço os seus sonhos. Sei o que você pediu em oração às 3 da manhã, quando achava que ninguém estava ouvindo. Eu estava. Sei do negócio que você quer abrir. Sei da família que você quer construir. Sei da paz que você anseia, da estabilidade que você busca, da vida abundante que você sente que deveria ter, mas ainda não chegou. E eu te digo, está chegando. Mas não pode chegar enquanto você estiver investindo tempo, energia, amor e atenção em algo que vai na direção contrária do que eu preparei. Por isso, fique alerta, não com paranoia, não com amargura, mas com discernimento. Peça a mim que abra os seus olhos espirituais. Peça que eu mostre o que os seus olhos físicos não conseguem ver. E depois, seja corajoso o suficiente para agir com base no que eu te mostrar. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que o seu coração ainda esteja apegado ao que precisa ser soltado. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de falar com você sobre algo que talvez seja um pouco desconfortável, mas que é absolutamente necessário. Eu já te avisei antes. Sim, muito antes desse vídeo, muito antes desse momento, eu já tinha colocado sinais na sua frente. E é muito provável que você tenha visto esses sinais, sentido algo por causa deles.
mas escolhido ignorá-los. Não porque você seja uma pessoa má, não porque você não me ame, mas porque quando o coração quer algo muito, o ser humano tem uma capacidade extraordinária de justificar o que vê, de suavizar o que sente e de convencer a si mesmo de que está tudo bem. Quais foram esses sinais? Vamos falar sobre eles com clareza. O primeiro sinal foi a paz que sumiu. Lembra quando você estava bem, tranquilo, dormindo direito, com a cabeça no lugar? E então essa pessoa entrou na sua vida e de repente você começou a se sentir inquieto, ansioso, sempre pensando nela, sempre esperando uma mensagem, sempre checando o celular, sempre tentando agradar. Isso não é amor, meu filho. Amor não rouba a sua paz. Amor não te deixa ansioso cronicamente. Amor não te faz sentir que você precisa se diminuir ou se contorcer para ser aceito. A paz que sumiu foi eu te dizendo: atenção, algo aqui não está certo. O segundo sinal foi a sua vida espiritual que esfriou. Percebeu como, desde que essa relação ganhou força na sua vida, você começou a orar menos, a ler a palavra menos, a frequentar o culto com menos entusiasmo, a se sentir mais distante de mim? Isso não é coincidência. O inimigo sabe que a primeira coisa que precisa fazer para te desviar é te afastar da fonte. Se ele consegue te colocar numa relação que consome seu tempo, sua energia mental e seu desejo espiritual, ele já deu o primeiro passo para te isolar de mim. E quando você está isolado de mim, você fica sem proteção, sem discernimento, sem a força que precisaria para enxergar com clareza. O terceiro sinal foram os frutos. Eu disse em Mateus 7:16, que pelos frutos você os conhecerá. Quais foram os frutos dessa presença na sua vida? Você está melhor ou pior desde que ela chegou? Você está mais próximo dos seus objetivos ou mais distante? Você está mais em paz ou mais em conflito? Você está mais livre ou mais preso? As respostas para essas perguntas são sinais. São dados concretos que eu coloquei diante de você para que você pudesse avaliar com honestidade o que está acontecendo. Não ignore esses frutos. Eles não mentem. O quarto sinal foram as pessoas ao seu redor. Quando alguém que te ama de verdade, um amigo de longa data, um familiar, uma pessoa madura na fé, olha para essa relação e sente algo errado, isso não é coincidência. Eu muitas vezes uso as pessoas ao seu redor para te enviar mensagens que você não está conseguindo ouvir diretamente de mim. Aquele amigo que ficou preocupado e tentou conversar com você. Aquela mãe ou pai que ficou quieto, mas você viu nos olhos que não aprovava. Aquele líder espiritual que fez perguntas que te deixaram desconfortável. Esses não eram pessoas tentando te atrapalhar, eram instrumentos nas minhas mãos tentando te proteger. O quinto sinal foram os seus próprios sonhos e intuições. Quantas vezes você acordou com aquele peso, aquela sensação de que algo estava errado, mas foi tomar café e convenceu a si mesmo de que era frescura? Quantas vezes aquela voz interna, que é eu falando com o seu espírito, tentou te dizer algo e você sufocou essa voz com a lógica do desejo? Eu falo com você também por meio da sua intuição. Aquela sensação que você não consegue explicar, mas que é clara o suficiente para te incomodar. Isso não é ansiedade sem causa. Isso é discernimento tentando se manifestar. Meu filho, minha filha, não estou listando esses sinais para te culpar. Estou listando para que você entenda que eu nunca te abandonei, nunca fiquei em silêncio, nunca deixei de falar. Talvez o problema não tenha sido a ausência de sinais. Talvez tenha sido o barulho emocional que impediu você de ouvi-los. E agora que estou falando diretamente com você, quero que você pause, respire e faça uma revisão honesta. Olhe para trás. Veja os sinais que você passou. Reconheça-os, porque reconhecer o sinal não é fraqueza, é o começo da sabedoria. E saiba disso. O fato de você estar aqui agora, ouvindo isso,
É porque eu ainda tenho tempo para agir na sua vida. Ainda há tempo de mudar de direção. Ainda há tempo de fazer as escolhas certas. O passado não pode ser apagado, mas o futuro ainda está sendo escrito. E eu quero escrever ele com você, da forma mais linda e plena possível. Mas para isso, você precisa estar acordado, precisa estar alerta, precisa estar disposto a ver a verdade mesmo quando ela é desconfortável. Meu amado filho, minha amada filha, agora preciso te levar a um nível mais profundo de compreensão, porque o maior perigo não é aquele que você vê vindo de longe com cara de inimigo. O maior perigo é aquele que chega perto, que chega sorrindo, que chega com as palavras certas, com o timing perfeito, com a aparência de bênção, e que por dentro carrega uma destruição que só vai se revelar depois que você já estiver completamente envolvido. Isso se chama de perigo espiritual disfarçado. E quero te ensinar a reconhecê-lo porque, sem esse conhecimento, mesmo as pessoas mais sinceras e mais bem-intencionadas podem ser destruídas por ele. O perigo espiritual não anuncia sua chegada. Ele não vem com placa de aviso. Ele vem embrulhado em algo que parece desejável. Pode vir embrulhado numa amizade que aos poucos vai te afastando dos seus valores. Pode vir numa relação romântica que começa linda, intensa, cheia de promessas espirituais. Sinto que Deus uniu a gente. Você é minha oração respondida. Nunca senti isso por ninguém. E que vai gradualmente te moldando para um lugar de dependência emocional doentia. Pode vir numa mulher que diz as palavras certas nos momentos certos, que parece entender a sua alma, que parece ser exatamente o que você pediu, mas cujos frutos, ao longo do tempo, são confusão, afastamento de mim, conflito, drenagem e desorientação. Vou te dar um padrão para que você possa identificar isso. Presta atenção. O perigo espiritual disfarçado geralmente segue algumas fases. Na primeira fase, tudo é encantamento. A pessoa é atenciosa demais, presente demais, perfeita demais. Faz você se sentir especial de uma forma que você nunca sentiu antes. Essa fase é estratégica, é o tempo de conquistar sua confiança, de entrar fundo no seu coração antes que você erga qualquer defesa. Na segunda fase, começam os testes. Pequenas situações em que ela testa até onde pode ir, quanta influência tem sobre você, o quanto você está disposto a abrir mão de coisas pelos seus interesses. E se você cede, e geralmente você cede porque está apaixonado, ela avança para o terceiro nível. Na terceira fase, começa a moldagem. Você vai sendo suavemente redirecionado. Seus amigos e familiares são afastados, não de uma vez, mas aos poucos. Sua vida espiritual vai sendo substituída por uma dependência emocional nela. Seus sonhos vão sendo postos em segundo plano. E você vai aceitando tudo isso, porque a conexão emocional é tão forte que qualquer outra coisa parece secundária. Isso não é amor. Isso é prisão emocional e espiritual, com aparência de amor. Eu quero que você entenda algo sobre o inimigo. Ele é paciente, ele não tem pressa, ele pode investir meses ou anos construindo uma armadilha, porque sabe que quando a armadilha fecha, o dano é enorme. Por isso, ele se importa muito com quem ele usa como instrumento. Não estou dizendo que toda mulher que faz isso é consciente do papel que está desempenhando. Muitas vezes, a própria pessoa é também vítima, é usada sem saber, movida por feridas próprias, por carências, por dinâmicas que ela mesma não compreende. Mas o resultado é o mesmo para você: desvio, drenagem e destruição de propósito. Como você se protege disso? Primeiro, nunca, jamais tome decisões importantes num estado emocional elevado. Quando o coração está eufórico, não é hora de firmar compromissos. É hora de esperar, de orar, de deixar o tempo fazer a triagem. O tempo revela o que a emoção esconde.
Segundo, mantenha sempre pessoas de confiança ao seu redor, pessoas que te conhecem há anos, que têm liberdade de te falar a verdade, que não têm interesse em te ver mal. Quando todos ao seu redor começam a ficar distantes, algo está errado. Terceiro, não abra mão da sua rotina com Deus. Quando um relacionamento, de qualquer tipo, começa a te afastar da oração, da palavra, da comunidade de fé, isso é um sinal vermelho imediato. Nenhum relacionamento saudável te afasta de mim. Pelo contrário, um relacionamento enviado por mim vai te aproximar de mim, vai te fazer crescer espiritualmente, vai te tornar uma versão melhor de quem você é. Meu filho, minha filha, eu te coloquei nessa terra com um propósito sagrado. Esse propósito tem inimigos. Esses inimigos não vêm sempre com cara de inimigo. Às vezes, vêm com rosto de mulher bonita, com voz de promessa, com abraço de conforto. Mas eu te dou discernimento, eu te dou sabedoria e estou te dando agora, por meio de cada palavra desse vídeo, as ferramentas para que você reconheça o perigo antes de cair nele. Ou, se já caiu, para que encontre o caminho de volta. Escreva nos comentários: eu tenho discernimento de Deus. Meu querido filho, minha querida filha. Esse é um dos capítulos mais importantes de tudo que vou compartilhar com você hoje. Porque aqui vamos falar de algo que a maioria das pessoas nunca ouve nas igrejas, nunca lê nos livros de autoajuda e raramente se permite admitir, mesmo quando está vivendo na própria pele. O inimigo é estratégico. Ele estuda você. E um dos seus instrumentos mais poderosos ao longo da história da humanidade tem sido o uso de relacionamentos afetivos para destruir destinos ungidos. Isso não é novidade. Isso está nas Escrituras, na história, na vida de homens e mulheres que eu amei profundamente e que foram desviados por causa de uma relação que não era da minha vontade. E preciso te falar sobre isso com toda a honestidade que esse momento exige. Vamos começar pelos exemplos bíblicos, não como lição de história, mas como espelho da sua vida hoje. Adão, o primeiro homem que criei, ungido, abençoado, colocado num jardim perfeito, com comunhão direta comigo, com autoridade sobre toda a criação. Mas quando Eva, que também havia sido enganada pelo inimigo, lhe ofereceu o fruto proibido, Adão cedeu. Não por falta de inteligência, não por falta de fé, mas por uma lealdade emocional que colocou o relacionamento acima da minha voz. O resultado: queda, separação, morte espiritual e a destruição de um paraíso que nunca mais foi recuperado por mãos humanas. O inimigo sabia que para chegar em Adão, precisava passar por quem Adão amava, Salomão, o homem mais sábio que já caminhou sobre essa terra. 7 vezes apareci para ele. Dei a ele sabedoria que nenhum ser humano jamais teve, antes ou depois. Construiu o templo mais glorioso da história de Israel. Era meu filho amado. Mas as suas mulheres, mulheres de nações estrangeiras, com deuses estrangeiros, foram gradualmente inclinando o seu coração para longe de mim, não de uma vez, não com violência, mas com a suavidade diária da influência afetiva. E o resultado? O reino foi dividido, o destino foi comprometido, e a herança que poderia ter sido eterna foi fragmentada. Agora olha para a sua vida. Você não precisa ser Adão ou Salomão para sofrer o mesmo tipo de desvio. Você pode ser uma pessoa comum, com um coração sincero, com uma fé genuína, e ainda assim ser alcançado pela mesma estratégia antiga que o inimigo usa desde o princípio. Como ele usa esse instrumento? De várias formas. Às vezes, por meio de uma mulher que é claramente de um espírito diferente do seu, com valores opostos, com vida completamente diferente, mas que tem uma atração sobre você tão intensa que você vai se convencendo de que vai mudá-la.
de que o amor vai transformá-la, de que Deus pode usar você para resgatá-la. Meu filho, eu não te chamei para ser o salvador de ninguém. Eu sou o Salvador. A missão de transformar coração é minha, não sua. Outras vezes, o inimigo usa mulheres que parecem espiritualmente alinhadas, frequentam a igreja, falam de Deus, conhecem as palavras certas, mas que em casa, na intimidade, nos momentos de crise, revelam uma natureza completamente diferente. Instabilidade emocional que drena, manipulação que se disfarça de necessidade, possessividade que se apresenta como amor intenso, crítica constante que se justifica como eu só quero que você cresça. Esse tipo de relacionamento é especialmente perigoso porque confunde mais. Afinal, como pode ser uma armadilha se a pessoa vai à igreja? Meu filho, o inimigo frequenta muitos lugares e nem todo fruto que parece espiritual tem raízes verdadeiras em mim. Tem ainda um terceiro tipo, e esse é talvez o mais sutil de todos. A mulher que é boa pessoa, que não tem má intenção, que genuinamente gosta de você, mas que simplesmente não é quem eu escolhi para você. E esse desencaixe, por mais que pareça pequeno no começo, vai produzindo ao longo do tempo um atrito de propósito que vai te custar sonhos, vai te custar crescimento, vai te custar a plenitude que eu planejei para você. Porque quando você está numa relação que não é a certa, você não está apenas num lugar errado, você está bloqueando o espaço que eu precisaria que estivesse disponível para que a relação certa pudesse chegar. O inimigo não precisa te destruir de uma vez. Ele precisa apenas te manter ocupado o suficiente, emocionalmente investido o suficiente, distraído o suficiente, para que o seu destino fique sempre adiado, sempre perto, mas nunca alcançado, sempre possível, mas nunca concretizado. E a sensação de que a vida está passando enquanto você gira em círculos dentro de um relacionamento que não avança. Isso é o resultado de um desvio que começou muito antes de você perceber. Mas eu estou aqui. E enquanto eu estiver aqui, e eu sempre estarei, a esperança, a caminho, a saída. Continue ouvindo. O próximo capítulo vai te revelar como identificar a mulher que eu realmente preparei para a sua vida. E essa revelação vai mudar a forma como você enxerga tudo. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, depois de tudo que te mostrei sobre os perigos, sobre os desvios, sobre as armadilhas, agora chegou o momento mais bonito dessa conversa. Porque eu não te dei apenas avisos, eu te dei também promessas. E uma das promessas mais lindas que guardo para cada um dos meus filhos é a promessa de um amor verdadeiro. Um amor que não destrói, mas que edifica, que não drena, mas que restaura, que não desvia, mas que fortalece o caminho. Existe uma mulher que eu preparei. Existe, ou existirá, alguém na sua vida que não chega para te roubar, mas para te complementar. E parte do meu aviso de hoje não é apenas sobre quem se afastar, mas sobre como você vai reconhecer quem se aproximar quando for o tempo certo. A primeira característica da mulher que eu preparei é a paz. Não a ausência de conflito,
porque toda relação tem seus momentos de atrito. Mas a paz de fundo, aquela sensação de que mesmo nas discussões, mesmo nas diferenças, mesmo nos momentos difíceis, você continua seguro, você continua firme, você continua reconhecendo a si mesmo. Quando você está com a pessoa certa, você não perde o seu eixo. Você pode discordar, pode ter momentos difíceis, mas a sua identidade permanece intacta. Você não se diminui para caber nela. Você cresce junto com ela. A segunda característica é o alinhamento espiritual real, não performático. A mulher que eu preparei para você não só fala de Deus, ela vive a presença de Deus. E você vai perceber isso não nos momentos de adoração em público, mas na forma como ela reage sob pressão, como ela trata as pessoas ao seu redor, como ela lida com a frustração, com a decepção, com o fracasso, como ela te trata nos momentos em que ninguém está olhando. É nesses momentos que o caráter real de uma pessoa se revela. A terceira característica é que ela te impulsiona para o seu propósito. Quando você está com a pessoa certa, você não sente que precisa escolher entre o seu chamado e o seu relacionamento. Pelo contrário, ela vê o seu chamado, ela acredita nele, ela ora por ele, ela te ajuda a avançar nele. Ela não tem ciúme do seu crescimento, não sente ameaçada pela sua expansão. Ela fica genuinamente feliz quando você sobe, quando você conquista, quando você realiza, porque ela entende que o crescimento de você é o crescimento de vocês dois. A quarta característica é a consistência. A mulher que eu preparei para você não é uma montanha-russa emocional. Ela não é perfeita, nenhum ser humano é, mas ela é consistente. Ela é quem diz ser. O que ela apresenta no começo, ela mantém ao longo do tempo. O amor que ela demonstra nos primeiros meses não some depois de 6 meses de relacionamento. A consideração que ela tinha por você no início permanece depois de anos juntos. Consistência é um dos frutos mais preciosos e mais raros. E quando você encontra, você reconhece porque contrasta com tudo de instável que você já viveu antes. A quinta característica, e talvez a mais importante, é que a relação com ela te aproxima de mim. Quando você está com ela, você ora mais. Quando você está com ela, você sente a minha presença mais facilmente. Quando você está com ela, a sua vida espiritual não murcha, ela floresce. Isso é porque eu estou no centro desse relacionamento. Quando eu sou o centro, tudo ao redor gira com harmonia. Quando eu sou tirado do centro, tudo começa a entrar em colapso, mesmo que lentamente. Meu filho, minha filha, quero que você guarde essas características no coração. Não como uma lista fria de requisitos, mas como um mapa espiritual. E quando a pessoa certa aparecer, e ela vai aparecer no tempo certo, no lugar certo, você vai reconhecer. Não pelo coração ansioso que grita, é ela, mas pela paz profunda que sussurra, eu posso descansar aqui. Essa é a voz que você precisa aprender a escutar. E quanto mais você se aproxima de mim, mais clara essa voz se torna. Escreva nos comentários, Senhor, prepara o meu coração. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te falar agora sobre algo que não é fácil de ouvir, mas que seria irresponsável da minha parte omitir. Porque eu te amo. E quem ama de verdade não apenas conta as histórias bonitas. Quem ama de verdade também conta as consequências. E as consequências de ignorar os meus avisos são reais, são sérias e podem durar muito mais tempo do que você imagina. Não estou aqui para te condenar. Estou aqui para te mostrar o que está em jogo. Porque quando você entende o que pode perder, você começa a valorizar o que precisa proteger. O primeiro resultado de ignorar os meus avisos é o endurecimento do coração. Cada vez que eu envio um sinal, cada vez que a minha voz fala e você escolhe não ouvir, o seu coração vai ficando um pouco mais duro. A sua sensibilidade espiritual vai diminuindo um pouco mais, não de uma vez, gradualmente.
como um calo que se forma pela repetição do atrito. Com o tempo, você vai perdendo a capacidade de sentir o que antes era óbvio. E aí chega um ponto em que eu falo e você já não ouve mais. Não porque eu parei de falar, mas porque você perdeu a capacidade de escutar. Isso é um dos estados mais perigosos em que um filho meu pode se encontrar. O segundo resultado é o desperdício de temporada. Minha palavra diz que há tempo para tudo, há tempo certo para cada coisa. E quando você investe anos num relacionamento que não era para ser, você não está apenas perdendo aquele tempo. Você está perdendo a temporada em que eu queria te levar a outro nível. Há promoções que eu planejei para você em momentos específicos. Há encontros, conexões, portas que só abrem numa janela de tempo determinada. E quando você está preso no lugar errado durante essa janela, a janela fecha e pode levar muito tempo até que outra se abra. O terceiro resultado é a dor multiplicada. Eu sei que às vezes parece que ficar é menos doloroso do que sair, que manter o que está, mesmo que não esteja bom, é menos assustador do que o vazio do recomeço. Mas meu filho, minha filha, a dor de ficar no lugar errado não desaparece. Ela se acumula. Ela vai crescendo dentro de você como uma ferida que não fecha, porque continua sendo reaberta todos os dias. E quanto mais tempo você permanece numa situação que eu avisei que não era certa, maior a dor que vai precisar ser curada depois. Saída cedo dói. Saída tarde dói mais. E ficar para sempre dói o tempo todo. O quarto resultado é o impacto nos outros ao seu redor. O seu destino não é individual. O que você faz com a sua vida tem consequências sobre seus filhos, seus familiares, as pessoas que você influencia, o ministério que você poderia ter, o legado que você poderia deixar. Quando um homem ou uma mulher se desvia do propósito por causa de um relacionamento errado, o impacto vai muito além deles mesmos. Há uma geração que deveria ser abençoada através de você. Há vidas que deveriam ser tocadas pela sua história, pelo seu testemunho, pela sua trajetória de fé. E quando o desvio acontece, essa geração também paga um preço. Mas aqui está o que preciso que você ouça com o seu coração aberto. Eu sou o Deus do recomeço. Não existe desvio tão grande que eu não possa restaurar. Não existe erro tão profundo que meu amor não possa alcançar. Não existe tempo tão perdido que eu não possa remir. Há na Bíblia a promessa de que eu restituirei os anos que o gafanhoto comeu, os anos que o inimigo roubou, os anos que se perderam em escolhas erradas. Isso significa que mesmo que você já tenha ignorado avisos antes, mesmo que já tenha colhido consequências dolorosas, eu ainda tenho um plano de restauração para a sua vida que é capaz de surpreender a sua própria imaginação. O que eu preciso de você não é perfeição. Nunca foi. O que eu preciso de você é disponibilidade. Disponibilidade para ouvir, para agir, para se arrepender quando necessário e para confiar em mim mesmo quando o caminho de frente parece assustador. Isso é tudo que preciso. E com isso eu faço milagres. Meu amado filho, minha amada filha, preciso abrir os seus olhos para uma dimensão que muita gente prefere não encarar. Porque é mais fácil, mais confortável, explicar os problemas de relacionamento apenas com psicologia, apenas com incompatibilidade, apenas com diferenças culturais ou de personalidade. Mas a verdade é que por trás de muitos relacionamentos que aprisionam, que destroem e que desviam destinos, há uma batalha espiritual real, intensa e específica. A Bíblia é clara. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isso significa que o campo de batalha mais importante na sua vida não é o relacionamento em si, é o que existe por trás dele no mundo espiritual.
E enquanto você ficar tentando resolver no natural algo que tem raízes sobrenaturais, vai continuar rodando em círculos sem conseguir sair do lugar. O que é uma relação que aprisiona espiritualmente? É uma relação que foi firmada, consciente ou inconscientemente, com uma âncora espiritual que vai além do afeto. Pode ter sido firmada por meio de intimidade fora do lugar certo. E quando isso acontece, há uma ligação de alma que se cria. Uma conexão que vai além do emocional e que, sem libertação, continua te prendendo mesmo depois que a relação termina. Você já se perguntou por que não consegue esquecer certas pessoas, mesmo que racionalmente saiba que elas fizeram mal para você? Por que certas memórias voltam com força irracional? Por que você sente que não consegue avançar emocionalmente, mesmo quando quer? Isso muitas vezes tem raízes espirituais. Pode também ter sido firmada por meio de pactos verbais, feitos em momentos de grande intensidade emocional. Palavras como, você é tudo para mim. Eu nunca vou amar ninguém mais. Sem você eu não sou nada. Essas palavras, ditas com profunda emoção, criam ligações espirituais que precisam ser quebradas com autoridade e com a minha presença. Não estou dizendo que você é culpado por ter dito essas coisas, mas estou dizendo que elas têm peso espiritual e que cabe a você, com minha ajuda, desfazer esses laços que te prendem onde você não deveria mais estar. A batalha espiritual por trás das relações que aprisionam também se manifesta em padrões repetitivos. Você já percebeu que às vezes se encontra nos mesmos tipos de relacionamentos de novo e de novo? Pessoas diferentes, mas dinâmicas parecidas, situações diferentes, mas dores iguais. Isso não é azar. Isso é um padrão espiritual. Uma porta que foi aberta em algum momento da sua história, por meio de uma ferida, de uma experiência traumática, de uma escolha passada, e que, enquanto não for fechada pela minha autoridade, vai continuar atraindo o mesmo tipo de experiência para a sua vida. Como você vence essa batalha? Primeiro, reconhecendo que ela existe. Você não pode lutar contra um inimigo que não acredita existir. Segundo, recorrendo à oração de renúncia, colocando deliberadamente diante de mim cada ligação de alma que foi criada fora da minha vontade, cada palavra que firmou um pacto errado, cada padrão que se estabeleceu sem a minha autoridade, e pedindo que eu, pelo sangue de Jesus Cristo, rompa essas correntes. Isso não é misticismo. Isso é guerra espiritual legítima, fundamentada na palavra e no poder que eu te dei como filho meu. Terceiro, e isso é fundamental, buscar cura interior. Muitas das portas espirituais que permitem que relações aprisionadoras entrem na sua vida foram abertas por feridas do passado. Rejeição, abandono, ausência de pai ou mãe, abuso, traição. Essas feridas criam vulnerabilidades no seu ser que o inimigo explora. A cura dessas feridas não é fraqueza, é uma das formas mais poderosas de guerra espiritual que existe, porque quando a ferida é curada, a porta é fechada. E quando a porta é fechada, o inimigo não tem mais entrada. Eu quero te libertar. Essa é a minha vontade. Não a sua escravidão, mas a sua liberdade. Jesus disse que veio para libertar os cativos. E se você está preso numa relação que te aprisiona, saiba que a libertação está disponível para você hoje. Não amanhã, hoje. Mas ela exige a sua participação. Ela exige que você chame pelo meu nome, que você se posicione como alguém que tem direito à liberdade. Porque tem. E que você dê os passos concretos que a liberdade exige. Escreva nos comentários: eu decreto liberdade sobre minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um dos momentos mais práticos e mais poderosos desse vídeo, porque de nada adianta você entender todos os capítulos anteriores, o perigo, os sinais, a batalha espiritual, se não souber o que fazer com esse conhecimento. A informação sem ação não te transforma.
O que transforma é quando o conhecimento se encontra com a coragem de agir. Então vou te guiar agora por um caminho de libertação e posicionamento. Não é um caminho fácil, mas é um caminho real, é um caminho possível e eu vou estar com você em cada passo. O primeiro passo para se libertar é a honestidade radical consigo mesmo. Antes de qualquer oração, antes de qualquer decisão, antes de qualquer mudança, você precisa se sentar em silêncio, na minha presença, e ser completamente honesto. Honesto sobre o que está acontecendo, honesto sobre o que está sentindo, honesto sobre o que você sabe que precisa fazer, mas ainda está evitando. Essa honestidade com você mesmo é, ao mesmo tempo, o passo mais simples e o mais difícil, porque o ser humano tem uma capacidade extraordinária de se enganar quando quer muito que uma coisa seja diferente do que é. Mas eu te digo, a verdade que liberta começa com a verdade que você admite. O segundo passo é a oração de entrega, não a oração de pedido. Senhor, me diz o que fazer, mas a oração de entrega. Senhor, eu confio em Ti. Eu coloco essa situação nas Tuas mãos. Eu me comprometo a obedecer o que Tu mostrar, mesmo que doa, mesmo que não entenda completamente. Essa é uma das orações mais poderosas que você pode fazer. Porque quando você genuinamente entrega, você abre espaço para que eu haja. E quando eu ajo, nada pode resistir. O terceiro passo é tomar as decisões concretas que você já sabe que precisa tomar. Você sabe. No fundo, você sabe. Às vezes é a conversa difícil que você está adiando. Às vezes é o fim de um relacionamento que você precisa anunciar. Às vezes é o afastamento de uma pessoa que está te fazendo mal. Às vezes é simplesmente estabelecer limites que você nunca teve coragem de colocar. Essas decisões concretas assustam porque têm custo emocional real. Mas cada decisão correta que você toma no natural tem um eco no espiritual. Ela fecha uma porta, ela rompe uma ligação, ela libera um avanço que estava represado. O quarto passo é se posicionar para o novo. Isso é menos óbvio, mas igualmente importante. Depois de soltar o que precisa ser soltado, você precisa abrir espaço, no seu tempo, na sua mente, no seu coração, na sua rotina, para o que eu quero trazer. Isso pode significar reconstruir a sua vida espiritual com consistência. Pode significar investir em si mesmo, no seu crescimento, nos seus sonhos, nos seus projetos. Pode significar cultivar amizades saudáveis que te fortalecem e te apontam para mim. Pode significar buscar um processo de cura, aconselhamento pastoral, acompanhamento terapêutico, comunidade de fé sólida. O quinto passo, e esse é crucial, é a paciência ativa. Paciência ativa não é ficar parado esperando. É fazer o que eu pedir, no ritmo que eu determinar, sem tentar acelerar ou forçar resultados com suas próprias mãos. Há uma tendência humana, depois de sair de algo doloroso, de correr para preencher o vazio com qualquer coisa que apareça. Mas esse é um momento de travessia, de transição. E o que você faz durante a travessia determina para onde você vai chegar. Se você usar a travessia para crescer, para curar, para se fortalecer em mim, você vai chegar no destino preparado. Se usar a travessia para buscar preenchimento imediato, pode acabar entrando em outra armadilha ainda maior que a anterior. Meu filho, minha filha, eu tenho tanto reservado para você, tanto que você ainda não pode imaginar. Há alegrias que você ainda não experimentou, há amores que ainda não tocaram o seu coração, há propósitos que ainda não se manifestaram, há bênçãos que estão a um passo de se abrir. Mas tudo isso exige que você esteja livre,
que você esteja disponível, que você esteja posicionado. E é isso que estou te chamando a fazer hoje. Não amanhã, não quando estiver pronto, não quando sentir mais coragem. Hoje, agora. Com a minha força, não com a sua. Escreva nos comentários: eu me posiciono para receber o melhor de Deus. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra, se você sentiu cada aviso, se você se deixou tocar por cada revelação que passou nesse vídeo, então precisa entender algo antes de continuar. O fato de você estar aqui agora, nesse exato momento, ouvindo esse capítulo final, não é coincidência. Não foi o algoritmo, não foi o acaso. Fui eu. Fui eu que te trouxe até aqui porque há algo que eu preciso te dizer nesse momento específico da sua vida. Algo que vai além do aviso, algo que vai além do alerta, algo que chega até a profundidade da promessa que tenho guardada para você desde antes de você nascer. Esse capítulo é diferente dos outros. Os outros capítulos falaram sobre o perigo, sobre os sinais, sobre a batalha, sobre os padrões que aprisionam. Esse capítulo fala sobre o que vem depois. Fala sobre o outro lado. Fala sobre o que eu tenho reservado para aqueles que ouvem a minha voz, que respondem ao meu chamado e que têm coragem de agir mesmo quando agir dói, mesmo quando agir custa, mesmo quando agir exige abrir mão de algo que o coração ainda segura com força. Deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza. Eu não te enviei um aviso hoje para te destruir. Eu não te mostrei os perigos, os sinais e as armadilhas para te encher de medo e te paralisar. Eu fiz tudo isso porque tenho um plano tão grande para a sua vida que não posso me dar ao luxo de ficar em silêncio enquanto você caminha em direção a algo que vai te roubar o que eu preparei. O aviso é sempre o prelúdio da bênção. O alerta é sempre o antecedente da promoção. Quando eu falo para, não é porque o destino acabou. É porque o caminho precisa ser corrigido para que o destino seja alcançado com plenitude. Pensa em Abraão. Quando eu o chamei para sair de Ur dos Caldeus, eu não simplesmente lhe disse, vai. Eu primeiro lhe disse, deixa. Deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa a casa do teu pai. Antes de qualquer chegada houve uma partida. Antes de qualquer conquista houve uma renúncia. E Abraão saiu, sem saber exatamente para onde ia, sem mapa, sem garantias visíveis, sem provas concretas de que o que eu prometi se cumpriria. Ele saiu pela fé. E aquela partida corajosa, aquela renúncia que custou tudo que era familiar e seguro, foi o que abriu o caminho para que ele se tornasse pai de uma nação, pai de multidões, pai da fé. O que eu estou te dizendo com essa história? Que talvez a coisa mais importante que você vai fazer depois de ouvir esse vídeo não seja o que você vai ganhar, mas o que você vai soltar. O que você vai soltar de relação que não era certa. O que você vai soltar de apego que te prendia onde você não deveria estar. O que você vai soltar de mágoa, de confusão, de insistência em fazer dar certo algo que eu já disse que não era para você. Esse ato de soltar, esse ato de abertura de mão, é o ato que inaugura o novo tempo. É ele que vira a chave, é ele que abre a porta. E depois que a porta abre, meu filho, minha filha, o que vem por ela vai te surpreender, porque eu nunca substituo algo com nada. Eu sempre substituo algo com algo melhor. Eu não te peço para esvaziar as mãos, para te deixar com as mãos vazias. Eu te peço para esvaziar as mãos porque quero colocar nelas coisas que as suas mãos cheias não teriam capacidade de segurar. Eu quero te falar sobre o novo tempo. Esse novo tempo que estou abrindo sobre a sua vida não é uma metáfora vaga. É uma realidade espiritual concreta que começa a se manifestar no mundo natural assim que você se alinha com a minha vontade.
E esse novo tempo tem características específicas que quero que você conheça. Não para criar expectativas fantasiosas, mas para que quando elas chegarem, você as reconheça como vindas de mim e não as deixe passar sem recebê-las com gratidão e plenitude. A primeira característica do novo tempo que estou abrindo é a clareza. Você vai começar a ver com uma nitidez que não tinha antes. As névoas de confusão que nublavam a sua percepção vão se dissipar. As dúvidas que te paralisavam vão dar lugar a uma convicção calma e firme sobre quem você é, o que você foi chamado a fazer e para onde está indo. Essa clareza não vem de você, vem de mim. Vem da sua proximidade com a minha presença, e ela vai se manifestar nas suas decisões, nas suas escolhas, na forma como você enxerga as pessoas e as situações ao seu redor. Você vai começar a perceber com muito mais facilidade o que é de mim e o que não é, o que é bênção e o que é armadilha, quem está para você e quem está contra. Esse é um dos maiores presentes que posso dar a um filho meu, e estou te dando agora. A segunda característica é a restauração. Minha palavra diz que eu restituirei os anos que o gafanhoto comeu. Isso significa que o tempo que foi perdido, que foi roubado, que foi desperdiçado em relações erradas, em ciclos destrutivos, em desvios de rota, esse tempo não está perdido para sempre. Eu sou o Deus que redime. Eu sou o Deus que acelera. Eu sou o Deus que pode te trazer em 5 anos o que levaria 20. Quando você está no lugar certo, com o coração certo, alinhado com a minha vontade. Não chora pelo tempo perdido. Não fica olhando para trás com arrependimento que paralisa. Olha para frente com expectativa. Porque eu sou capaz de te surpreender a tal ponto que você vai se esquecer da dor anterior. A terceira característica é a chegada de relacionamentos verdadeiros. Não apenas o relacionamento romântico, embora esse também faça parte do que eu tenho para você, mas também amizades verdadeiras, conexões que te edificam, pessoas que chegam na sua vida trazendo paz, trazendo crescimento, trazendo propósito. Quando você se liberta das relações erradas, você libera espaço, não apenas para a pessoa certa, romanticamente, mas para toda uma rede de relacionamentos saudáveis que o inimigo estava impedindo de chegar. Pessoas que vão te ajudar a construir. Pessoas que vão caminhar com você, pessoas que vão orar por você, acreditar em você, te desafiar a ser melhor, sem te manipular, sem te drenar, sem te desviar. A quarta característica desse novo tempo é o avanço no propósito. Os sonhos que ficaram parados vão começar a se mover. Os projetos que estavam estagnados vão ganhar impulso. As portas que pareciam fechadas vão começar a se abrir. Não porque você vai ficar mais inteligente ou mais capaz da noite para o dia, mas porque você vai estar finalmente no alinhamento correto com a minha vontade. E quando você está alinhado com a minha vontade, eu trabalho a favor de você. Eu preparo os caminhos antes de você chegar. Eu amolece os corações das pessoas que precisam te receber. Eu abro as janelas do céu sobre tudo que você tocar com as suas mãos. A quinta característica, e essa é especialmente importante, é a paz. Uma paz profunda, uma paz que ultrapassa todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias. Você vai parar de lutar contra o ritmo das coisas. Vai parar de tentar forçar resultados com as suas próprias forças. Vai aprender a descansar em mim, não de forma passiva e acomodada, mas de forma ativa e confiante. Vai trabalhar com excelência, vai se dedicar com intensidade, vai lutar pelo que é seu, mas vai fazer tudo isso a partir de um lugar de paz, não de ansiedade. E essa diferença muda tudo. Porque quando você age a partir da paz, as suas decisões são melhores, os seus relacionamentos são mais saudáveis, a sua capacidade de ouvir a minha voz é muito maior. Meu filho, minha filha,
Quero que você ouça o que vou dizer agora com o coração completamente aberto. Eu sei do quanto você lutou. Eu sei das noites que foram longas demais. Eu sei das orações que pareceram não ser respondidas. Eu sei da fadiga que se instalou na sua alma depois de tanto esperar, de tanto tentar, de tanto acreditar e ser decepcionado. Eu sei de tudo isso. Eu estava lá em cada momento. Cada lágrima que você chorou foi registrada por mim. Cada clamor que subiu dos seus lábios chegou até mim. Nenhum deles foi em vão. Nenhum deles foi ignorado. E agora que você chegou até esse capítulo, agora que ouviu tudo que tinha para ouvir, agora que o Espírito Santo trabalhou dentro de você enquanto cada palavra passava, eu te digo, chegou. O tempo de espera que pareceu eterno está chegando ao fim. A estação de travessia está dando lugar à estação de chegada. O que foi prometido vai se manifestar. O que foi semeado com lágrimas vai ser colhido com alegria. Mas, e esse mas é importante, a manifestação do novo tempo depende da sua resposta ao aviso de hoje. Não é automática, não é garantida independentemente das suas escolhas. O novo tempo está disponível. A porta está aberta. Mas você precisa ter coragem de atravessá-la. E atravessar essa porta pode exigir de você ações que são difíceis. Pode exigir conversas que você vem evitando. Pode exigir decisões que você vem adiando. Pode exigir soltar algo que o seu coração ainda quer segurar. Mas do outro lado dessa porta, do outro lado da obediência corajosa, está tudo que você sempre desejou e muito mais do que você jamais imaginou pedir. Não deixe a emoção desse momento passar sem se transformar em ação. Esse é o erro que muitas pessoas cometem. Elas se emocionam no momento, sentem a presença, sentem a convicção, prometem a si mesmas que vão mudar. E depois, quando o vídeo acaba e a vida cotidiana retoma, aquela emoção some e nada muda. Não seja esse filho, não seja essa filha. Deixa que o que aconteceu aqui seja real o suficiente para produzir consequências reais na sua vida. Ora agora, nesse exato momento. Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta, pode ser com lágrimas, pode ser com determinação, mas ora. Coloca nas minhas mãos essa situação, coloca nas minhas mãos essa mulher, esse relacionamento, essa confusão, essa decisão que você precisa tomar. E me diz, Senhor, eu confio, eu obedece, eu solto o que tu pedes que eu solte e recebo o que tu tens para mim. Isso é tudo que preciso ouvir de você. E a partir daí eu trabalho, a partir daí eu ajo. A partir daí, o novo tempo começa a se manifestar de formas que vão surpreender até você mesmo. Esse novo tempo é real. Esse novo tempo é seu. Esse novo tempo começa hoje. Não quando você sentir mais coragem. Não quando a situação estiver mais clara. Não quando tudo estiver perfeito. Hoje, com a coragem que você tem agora, com a fé que você tem agora, com o amor que você sente por mim agora. Isso é suficiente. Eu faço o resto. Sempre fiz, sempre farei. Escreva nos comentários. Eu recebo o novo tempo de Deus na minha vida. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios da vida, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim. Mas antes de você ir, antes de fechar esse vídeo e voltar para a sua rotina, para o seu dia, para as suas obrigações, preciso que você fique comigo por mais alguns minutos.
porque esse não é o tipo de vídeo que você simplesmente fecha e segue em frente, como se nada tivesse acontecido. Algo aconteceu aqui, algo real, algo que foi além das palavras, além da tela, além do áudio, e chegou direto no lugar mais profundo do seu ser. Pensa comigo, você chegou até esse vídeo hoje. Dentre milhões de conteúdos disponíveis, dentre todas as coisas que poderia estar fazendo nesse momento, você chegou até aqui e ficou ouvindo cada capítulo, cada aviso, cada promessa. Isso não é casual, isso é providencial. Isso é o Pai que te ama demais para te deixar seguir em frente sem ouvir o que precisava ouvir. Ao longo desse vídeo, caminhamos juntos por territórios que nem sempre são fáceis de atravessar. Falamos sobre o aviso que eu te dou sobre uma mulher. E você entendeu que esse aviso vai muito além de uma pessoa. É um aviso sobre o seu destino, sobre o seu propósito, sobre a grandiosidade do que eu planejei para a sua vida. Falamos sobre como eu conheço cada detalhe da sua história, cada ferida, cada sonho, cada noite insone, cada oração que pareceu não ter resposta. E você descobriu que nunca esteve sozinho, que em cada momento, mesmo nos que pareceram mais escuros, eu estava lá, de olho em você, trabalhando nos bastidores da sua vida. Falamos sobre os sinais que já te enviei. Sinais que talvez você tenha visto, mas escolheu não interpretar. Sinais que a emoção do momento sufocou. Sinais que o desejo de acreditar que estava certo era forte demais para deixar entrar. E você reconheceu, lá no fundo, que esses sinais existiram, que eu já tinha falado antes, que a voz que tentava te alertar era real. Isso é crescimento, isso é maturidade espiritual. Isso é você sendo honesto consigo mesmo, e isso tem um valor imenso diante de mim. Falamos sobre o perigo espiritual que se disfarça de amor e amizade, sobre como o inimigo não anuncia sua chegada, mas chega embrulhado em algo que parece desejável, que parece bom, que parece enviado do céu. E você aprendeu a olhar além da embalagem, a perguntar não apenas como essa pessoa me faz sentir, mas quais são os frutos dessa presença na minha vida? Isso vai te proteger não apenas agora, mas em cada relação que vier daqui para frente. Falamos sobre como o inimigo usa relações afetivas para desviar destinos. Não uma estratégia nova, não uma estratégia moderna, mas uma das mais antigas e mais eficazes que ele tem. E você viu nos exemplos de Adão, de Sansão, de Salomão, que não existe homem, não existe mulher, não existe ungido ou ungida que esteja automaticamente imune a esse tipo de ataque. A humildade de reconhecer a própria vulnerabilidade é a primeira linha de defesa. Falamos sobre como reconhecer a mulher que eu realmente preparei para a sua vida. E você descobriu que o amor verdadeiro não é o que cria ansiedade, não é o que rouba a paz, não é o que te afasta de mim. Amor verdadeiro te enraiza, te fortalece, te impulsiona para o seu propósito, te aproxima de mim. E quando você encontrar isso, e vai encontrar, você vai saber, não pelo grito da emoção, mas pelo sussurro da paz. Falamos sobre as consequências de ignorar os meus avisos, e isso não foi para te assustar, mas para que você entendesse o peso das suas escolhas. Porque você tem livre arbítrio. Eu nunca vou te forçar a obedecer. Eu nunca vou te arrancar a força do lugar errado, mas eu te amo o suficiente para te mostrar o que está em jogo quando você escolhe ignorar a minha voz. E agora que você sabe, a responsabilidade da escolha é sua, com toda a seriedade e toda a oportunidade que essa responsabilidade carrega. Falamos sobre a batalha espiritual por trás das relações que aprisionam. E você entendeu que muitas das correntes que sente na sua vida têm raízes além do visível. Que há um inimigo real, que há uma luta real,
mas que há também uma autoridade real que você tem no nome de Jesus Cristo para romper qualquer corrente, fechar qualquer porta aberta, cancelar qualquer ligação de alma que foi estabelecida fora da minha vontade. Falamos sobre como se libertar e se posicionar, e você recebeu um caminho prático, concreto, possível, não um caminho perfeito, não um caminho sem dor, mas um caminho real, com a minha mão firme guiando cada passo. E no último capítulo, falamos sobre o novo tempo, sobre o que vem por aí, sobre o que eu tenho guardado do outro lado da sua obediência corajosa. Meu filho, minha filha, agora chegou o momento de você responder, não para mim com palavras elaboradas, não com uma oração longa e teológica. Responde de verdade, do jeito que você sabe, do lugar onde você está. Fala comigo. Abre o seu coração. Diz o que está sentindo. Diz o que decidiu. Diz onde está com tudo isso que ouviu hoje. Eu te ouço. Sempre ouvi, sempre ouvirei. E enquanto você processa tudo isso, quero que faça também pelo canal o que esse conteúdo merece. Se esse vídeo chegou até você no momento certo, e se chegou, você sabe disso agora, então não guarda isso só para você. Tem gente na sua família, nos seus grupos de WhatsApp, entre os seus amigos, que está passando exatamente pelo que você passou hoje, que está confuso, que está preso, que está ignorando sinais, que está sofrendo dentro de um relacionamento errado, sem saber o que fazer. Essa pessoa precisa ouvir isso. E você pode ser o instrumento que vai fazer essa palavra chegar até ela. Por isso, vai lá agora e compartilha esse vídeo. Manda no grupo de família do WhatsApp. Manda para aquele amigo que você sabe que está passando por uma situação difícil. Manda para aquela pessoa que está num relacionamento que não está certo e que não sabe como sair. Você não precisa escrever nada. Só manda o vídeo. Deixa a palavra falar. Deixa o Espírito Santo trabalhar nela da mesma forma que trabalhou em você hoje. Curte esse vídeo também. Esse gesto simples, que te leva apenas 1 segundo, ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Ajuda o algoritmo a levar essa palavra para quem precisa. E quando você curte, você está dizendo: esse conteúdo tem valor, essa mensagem merece ser vista. Faz isso agora, antes de fechar. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Todo vídeo que publicamos aqui é preparado com oração, com intenção, com o propósito de chegar até você no momento certo, com a palavra certa. Não perde nenhum, porque cada vídeo é uma conversa nova com o Pai. E você nunca sabe qual próximo vídeo vai ser exatamente o que você precisava ouvir. E antes de ir, o próximo vídeo já vai aparecer na sua tela agora. Assiste, não fecha, não vai fazer outra coisa primeiro. Porque o que vem a seguir tem uma relação direta com o que você acabou de ouvir. É como se fossem capítulos de uma mesma história, e você não vai querer perder a continuação. Meu filho, minha filha, eu te amo, com um amor que não conhece medida, com um amor que te alcançou hoje por meio desse vídeo, com um amor que vai continuar te alcançando amanhã, depois de amanhã, em cada momento da sua vida, porque eu não desisto de você. Nunca desisti, nunca vou desistir. Vai em paz, vai alerta, vai livre, vai posicionado. O melhor da sua vida não ficou para trás, está na frente. E eu já estou lá, preparando o caminho, abrindo as portas, esperando você chegar com tudo que sou e com tudo que tenho para te dar. Até o próximo vídeo. E que cada passo que você der daqui para frente seja guiado pela minha mão. Escreva nos comentários: Deus, eu recebo tudo que preparaste para mim. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim, mas antes de você ir, antes de fechar esse vídeo e voltar para a sua rotina, para o seu dia, para as suas obrigações, preciso que você fique comigo por mais alguns minutos, porque esse não é o tipo de vídeo que você simplesmente fecha e segue em frente como se nada tivesse acontecido.
Algo aconteceu aqui, algo real, algo que foi além das palavras, além da tela, além do áudio, e chegou direto no lugar mais profundo do seu ser. Pensa comigo, você chegou até esse vídeo hoje, dentre milhões de conteúdos disponíveis, dentre todas as coisas que poderia estar fazendo nesse momento, você chegou até aqui e ficou. Ficou ouvindo cada capítulo, cada aviso, cada promessa. Isso não é casual, isso é providencial. Isso é o Pai que te ama demais para te deixar seguir em frente sem ouvir o que precisava ouvir. Ao longo desse vídeo, caminhamos juntos por territórios que nem sempre são fáceis de atravessar. Falamos sobre o aviso que eu te dou sobre uma mulher, e você entendeu que esse aviso vai muito além de uma pessoa. É um aviso sobre o seu destino, sobre o seu propósito, sobre a grandiosidade do que eu planejei para a sua vida. Falamos sobre como eu conheço cada detalhe da sua história, cada ferida, cada sonho, cada noite insone, cada oração que pareceu não ter resposta. E você descobriu que nunca esteve sozinho, que em cada momento, mesmo nos que pareceram mais escuros, eu estava lá, de olho em você, trabalhando nos bastidores da sua vida. Falamos sobre os sinais que já te enviei, sinais que talvez você tenha visto, mas escolheu não interpretar, sinais que a emoção do momento sufocou, sinais que o desejo de acreditar que estava certo era forte demais para deixar entrar. E você reconheceu lá no fundo que esses sinais existiram, que eu já tinha falado antes, que a voz que tentava te alertar era real. Isso é crescimento, isso é maturidade espiritual. Isso é você sendo honesto consigo mesmo, e isso tem um valor imenso diante de mim. Falamos sobre o perigo espiritual que se disfarça de amor e amizade, sobre como o inimigo não anuncia sua chegada, mas chega embrulhado em algo que parece desejável, que parece bom, que parece enviado do céu. E você aprendeu a olhar além da embalagem, a perguntar não apenas como essa pessoa me faz sentir, mas quais são os frutos dessa presença na minha vida. Isso vai te proteger não apenas agora, mas em cada relação que vier daqui para frente. Falamos sobre como o inimigo usa relações afetivas para desviar destinos. Não uma estratégia nova, não uma estratégia moderna, mas uma das mais antigas e mais eficazes que ele tem. E você viu nos exemplos de Adão, de Sansão, de Salomão, que não existe homem, não existe mulher, não existe ungido ou ungida que esteja automaticamente imune a esse tipo de ataque. A humildade de reconhecer a própria vulnerabilidade é a primeira linha de defesa. Falamos sobre como reconhecer a mulher que eu realmente preparei para a sua vida, e você descobriu que o amor verdadeiro não é o que cria ansiedade, não é o que rouba a paz, não é o que te afasta de mim. Amor verdadeiro te enraiza, te fortalece, te impulsiona para o seu propósito, te aproxima de mim. E quando você encontrar isso, e vai encontrar, você vai saber. Não pelo grito da emoção, mas pelo sussurro da paz. Falamos sobre as consequências de ignorar os meus avisos, e isso não foi para te assustar, mas para que você entendesse o peso das suas escolhas, porque você tem livre-arbítrio. Eu nunca vou te forçar a obedecer, eu nunca vou te arrancar à força do lugar errado, mas eu te amo o suficiente para te mostrar o que está em jogo quando você escolhe ignorar a minha voz. E agora que você sabe, a responsabilidade da escolha é sua, com toda a seriedade e toda a oportunidade que essa responsabilidade carrega. Falamos sobre a batalha espiritual por trás das relações que aprisionam. E você entendeu que muitas das correntes que sente na sua vida têm raízes além do visível, que há um inimigo real, que há uma luta real, mas que há também uma autoridade real que você tem no nome de Jesus Cristo para romper qualquer corrente, fechar qualquer porta aberta, cancelar qualquer ligação de alma que foi estabelecida fora da minha vontade. Falamos sobre como se libertar e se posicionar.
e você recebeu um caminho prático, concreto, possível. Não um caminho perfeito, não um caminho sem dor, mas um caminho real com a minha mão firme guiando cada passo. E no último capítulo, falamos sobre o novo tempo, sobre o que vem por aí, sobre o que eu tenho guardado do outro lado da sua obediência corajosa.